E aí, galera, vamos lá, né? Professor, vamos entender melhor esse conceito de propriedades coligativas? Professor, o que são propriedades coligativas? Propriedades coligativas, senhores, são as propriedades do solvente que vão ser alteradas na adição de um soluto não volátil. Professor, esse soluto pode ser sal de cozinha, pode ser glicose, pode ser algum componente que não passa para o estado gasoso, ou seja, ele não é volátil. Então, esse componente ele vai atrapalhar as propriedades esse soluto, perdão, ele vai atrapalhar as propriedades do solvente, beleza? Quais são as propriedades que vão ser atrapalhadas pelo soluto, professor? São as propriedades da tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmose. Então, senhores, o soluto ele vai fazer o papel de atrapalhar. Ele atrapalha o meu solvente, seja água, seja o éter, seja a acetona, passar do estado líquido para o estado gasoso, do estado líquido para o estado sólido. Então, ele atrapalha essas propriedades coligativas. Professor, mas para entender esses conceitos, eu preciso entender basicamente de quê, senhores? Eu preciso entender basicamente, senhores, sobre pressão máxima de vapor de solventes. Se eu entender esse conceito de pressão máxima de vapor dos solventes, eu já tenho meio caminho andado para entender todas as propriedades coligativas. Então, vamos entender esse conceito. Senhores, eu tenho aqui a água. A água, ela está na forma líquida. Professor, você concorda comigo, galera, que a água ela começa a passar para o estado gasoso? Ela começa a fazer um processo de evaporação. Então, ela vai lá, ela tem essa velocidade de evaporação. Passa o estado gasoso, vai formando gás, vai formando gás, vai formando gás. Só que esse gás ele não vai embora, porque o meu sistema é um sistema fechado. Beleza? Então, meu sistemazinho está fechado. Aí eu começo a ter muito gás, muito gás, muito gás, muito gás, muito gás. Chega a um ponto que esse gás dele também começa a condensar. E aí não tem como eu formar mais gás. Essa quantidade, quando esse sistema entra em equilíbrio, quando a quantidade de evaporação, a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação, a quantidade de gás ela vai ser a máxima. Não tem como formar mais gás. Então, essa quantidade máxima de gás vai gerar uma certa pressão. Aí, essa pressão gerada pelo gás, a gente chama ela de pressão máxima de vapor. Professor, cada substância ela tem a sua pressão máxima de vapor? Sim. Então, eu tenho aqui a água e eu tenho aqui o éter. Se você perceber, eu tenho muito mais gás aqui no éter do que eu tenho na água. Então, cada solvente vai ter sua pressão máxima de vapor. A da água é 17,5 na temperatura de 20 graus Celsius. Já a do éter é 442. Professor, o que é que faz essa minha substância, no caso o éter, tem uma pressão máxima de vapor muito maior devido às forças intermoleculares. Então, as forças intermoleculares do meu éter são muito mais fracas. Então, como o meu éter tem forças intermoleculares muito mais fracas, ele vai mais facilmente passar para o estado gasoso. Aí, senhores, eu tenho aqui o conceito de volatilidade. Vamos entender aqui, ó. Pressão máxima de vapor de um líquido é a pressão exercida por seus vapores saturados quando estes estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Eles estão saturados porque ele atingiu seu máximo. Eles estão em equilíbrio dinâmico porque acontece ainda a evaporação, acontece, mas na mesma velocidade da condensação. Então, quando as velocidades elas se igualam, eu digo que eu tenho equilíbrio dinâmico. Lembrete, quanto maior for a pressão máxima de vapor de um líquido, maior será a sua tendência a evaporar. Então, senhores, se eu tenho mais gás, é sinal que a minha pressão
máxima de vapor, ela é maior. E a minha tendência de ser volátil também. O que é volátil, professor? É uma substância que facilmente passa do estado líquido para o estado gasoso. Quanto mais gás eu tenho, mais pressão eu tenho, então a substância é mais volátil. Então, quanto maior a pressão máxima de vapor, mais o meu componente ele é volátil. Perfeito? Senhores, vamos apagar aqui para a gente entender um outro conceito que envolve o ponto de ebulição. Vamos lá. Professor, suponhamos que eu coloque esses três componentes, e vamos entender isso aqui, ó, na mesma temperatura. Eu tenho uma temperatura aqui, ó, de 34,5. A água, ela vai entrar em ebulição, ou ela vai, na verdade, ter a pressão máxima de vapor. Aqui, ó, essa é a pressão da água. Aqui é a do álcool. Pressão de vapor do álcool. E aqui, ó, é do éter. Perceba que a do éter é muito maior. Pressão de vapor do éter. Professor, quem é mais volátil? O éter. Por quê, professor? Porque a pressão de vapor dele é muito maior. Se eu comparar a água e o álcool, quem tem uma pressão de vapor maior? O álcool. Por isso que o álcool vem em segundo lugar na volatilidade. E a água em terceiro nessas três substâncias. Agora, professor, vamos manter fixo uma determinada pressão. 760. Perceba que o éter ele tem um ponto de ebulição, que é quando a pressão máxima de vapor bate na pressão externa, de 34,5. A do álcool, 78,5. E a da água, 100. Então, professor, aqui é mais fácil, a temperatura é menor. Então, quando o ponto de ebulição é menor, mais fácil ele passa para o estado gasoso, então mais volátil ele é. Então, professor, para eu ter uma substância volátil, eu tenho que ter uma pressão máxima de vapor alta, porque aí eu tenho mais gás, a tendência de ele passar para o estado gasoso é maior, e quando o ponto de ebulição é baixo, eu preciso fornecer pouca energia para ele passar para o estado gasoso. Então, quando o meu componente tem um ponto de ebulição baixo, ele é mais volátil. Então, essa tendênciazinha aqui, ó, você tem que entender. Belezinha? Quanto maior a pressão máxima de vapor, mais a substância é volátil, menor é o seu ponto de ebulição. Belezinha? Então vamos para frente, vamos entender as propriedades coligativas. Professor, falamos até agora só de solvente. Falamos como a pressão e como a temperatura. Pressão e temperatura influencia na volatilidade do meu composto, influencia na quantidade de gás do meu composto. Agora vamos entender como é que o soluto ele vai atrapalhar. Vamos lá. Tonoscopia é a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Professor, o que é que vai acontecer aqui? A gente disse que quanto mais fracas as interações, né, mais fácil o meu componente passa para o estado gasoso. Mas se essa interação for muito grande, professor, mais difícil. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Aqui, senhores, eu vou ter uma interação entre íon, que é o meu sal de cozinha, NaCl, e a água, que é dipolo. Então, essa interação ela é muito forte. Como essa interação é muito forte, ela impede que a água passe para o estado gasoso. O que é que o meu soluto vai fazer aqui, professor? Ele vai atrapalhar. Ele é como se ele estivesse segurando a água. Vai aqui não, vai sair daqui não. Então, o soluto ele atrapalha. Ele atrapalha o líquido passar para gás. Mas como o gás ele não está lá, ele não atrapalha o gás passar para líquido. Então, professor, esse equilíbrio ele vai ser alterado. E aí vai acontecer o quê? A diminuição da pressão máxima de vapor. Então, senhores, aqui no meu solvente puro, ó, eu tenho muitas moléculas
muitas moléculas de água. Aqui eu já tenho bem pouquinho, ó. Então, professor, o que o soluto fez? Ele atrapalhou. O soluto atrapalha o solvente entrar na fase gasosa. Como ele atrapalha, o meu solvente não passa para o estado gasoso. Não passando para o estado gasoso, eu tenho pouco gás. E aí, o que é que vai acontecer com a minha pressão máxima de vapor? Vai diminuir. Então, toda vez que eu coloco soluto, e quanto mais soluto eu coloco, mais a minha pressão máxima de vapor vai diminuir. Tranquilo? Então, senhores, essa diminuição dá para a gente calcular, professor? Dá. E essa variação aqui, ó, delta, a variação na pressão máxima de vapor, a gente chama essa variação de variação absoluta. Então, a variação absoluta é a quantidade da pressão que foi diminuída. Eu tenho uma diminuição na pressão máxima de vapor. Esse efeito é um efeito que a gente chama de efeito tonoscópico. Professor, com relação à ebulição, ele não atrapalha o meu soluto? Então, se ele atrapalha, professor, eu vou ter que fornecer mais energia para o meu líquido passar para gás. Lembre que a pressão e a temperatura têm efeitos contrários. Lá na volatilidade, quanto maior a volatilidade, maior a pressão máxima de vapor, menor o ponto de ebulição. Aqui, professor, se eu diminuir a minha pressão máxima de vapor, logo eu aumentei minha pressão, meu ponto de ebulição. Então, ó, entendido isso, se liga. O que é que o soluto vai fazer, professor, na adição de soluto? Eu vou ter duas influências. Aqui a gente vai dançar um forrozinho, ó. Eu tenho duas influências, pressão, temperatura. Beleza? Aí há duas que a gente não viu ainda, ó. Pressão e temperatura. Professor, o que é que o soluto, lá na propriedade tonoscopia, o que é que ele faz com a pressão máxima de vapor? Ele diminui a pressão máxima de vapor. Professor, o que é que ele faz com o ponto de ebulição? Ele aumenta o ponto de ebulição. Beleza? Aí, ó. 2 para lá, 2 para cá. Professor, a pressão, a outra influência que ele vai fazer na pressão é a osmose, a pressão osmótica. Então, na osmose, eu não já tive uma pressão que está diminuindo, a outra pressão vai aumentar. E a outro efeito na temperatura que ele vai fazer, professor, é no ponto de fusão. Eu já não teve uma influência na temperatura que está subindo, a outra vai diminuir. Então, ó, 2 aumenta, 2 aumenta, 2 diminui. Duas pressões, duas temperaturas. Belezinha? Então, ficou agora bem fácil de a gente solucionar os outros. Senhores, se a temperatura de ebulição aumenta, porque eu tenho que fornecer mais energia para o meu líquido passar para gasoso, porque tem alguém atrapalhando, então, professor, na crioscopia eu tenho que diminuir, porque ele também vai atrapalhar o meu líquido passar para sólido. Professor, isso é importante? Muito. Por que é muito importante? Porque aí eu vou ter mais água no planeta Terra, na forma líquida, certo? Na forma sólida ou na forma gasosa, eu não vou ter tanto. Eu tenho os meus solutos para atrapalhar. E o que é que faz a vida, a gente ter vida na Terra, professor? A água na forma líquida. Quanto mais água na forma líquida eu tiver, mais vida eu vou ter. Então, as propriedades coligativas, o soluto ele atrapalha, mas ele atrapalha de uma forma boa. Beleza? Então, ó, eu vou ter um soluto atrapalhando minha água passar para gelo. Como eu tenho uma substância atrapalhando minha água passar para gelo, eu tenho o efeito da crioscopia. Tá certo? Crioscopia lembra o que, professor? Aquela... você conservar em gelo, né? Então, quando você ouvir falar sobre crioscopia, você lembra logo do gelo, lembra logo do ponto de fusão. Professor, efeito osmótico.
efeito osmótico, senhores, é a coisa mais linda que está muito influenciada na biologia. Se liga, ó. Professor, aqui na minha solução diluída, eu vou ter muito gás. Belezinha? Não tenho nada atrapalhando. Aqui eu tenho o meu soluto atrapalhando, então eu vou ter pouco gás. Aí no meio delas tem uma membrana semipermeável, como é o caso da nossa membrana plasmática. Essa diferença nas duas pressões, porque aqui vai ter uma pressão baixa, aqui vai ter uma pressão muito alta. Então a diferença nessas duas pressões vai fazer com que essa água passe da minha solução diluída, que eu vou chamar essa solução de hipotônica, para a solução com muito soluto, que é a solução muito hipertônica. Então, a hipotônica vai da água para a hipertônica. Para fazer o que, professor? Para fazer com que as duas acabem sendo isotônicas. Então, senhores, a pressão máxima de vapor, a pressão osmótica, ela vai ter um aumento quanto mais soluto eu tiver. Por quê, professor? Porque essa diferença vai ser maior. Então, ó, vamos aqui olhar nossa animaçãozinha. Ó. Tem uma membrana plasmática, solução hipertônica hipotônica entrando na hipertônica. A pressão máxima de vapor vai ser essa diferença das duas. Professor, eu já ouvi falar de pressão máxima, eu já ouvi falar sobre pressão osmótica e eu já ouvi falar sobre osmose reversa. Como é que acontece essa osmose reversa? Vamos entender aqui, ó. Eu tenho um processo de osmose, solução hipotônica e hipertônica. Muito soluto, nada de soluto. Membrana semipermeável, o que é que vai acontecer, professor? A água vai passar para hipo para hiper. Beleza? Aí agora eu tenho uma solução isotônica, né? Passou a água. Professor, vamos fazer o reverso. O que é o reverso, professor? Eu tenho uma pressão externa causada por uma bomba, por alguma coisa. Então, a bomba vai fazer com que essa água exerça uma pressão maior que a pressão osmótica. Então, a bomba vai fazer com que a água passe de novo. Aí, professor, para que eu faço isso? Para eu ter minha água desse lado aqui, água pura. Então, é dessa forma que a gente purifica a água com muito sal, que tem lá no deserto, né? A obtenção de água no deserto, ela é muito feita através do processo de osmose reversa. Belezinha? Vamos resolver uma questão para a gente ver se a gente entendeu esses processos. Ó. Muitos animais que vivem em regiões frias e ficam expostos a temperaturas negativas suportam naturalmente as adversidades desse tipo de clima. Uma das substâncias responsáveis pelo tal fenômeno é o glicerol. Professor, o glicerol é um álcool que forma ponte de hidrogênio. Então, ele é não volátil. Compostos orgânicos produzidos por esses animais, um dos responsáveis por permitir a vida nessas regiões. O glicerol atua no organismo desses seres vivos, dificultando a nucleação dos cristais do gelo e ainda provocando nos fluidos corporais. Então, claramente, eu tenho um soluto aqui atrapalhando. O soluto vai atrapalhar o que, professor? 2 fatores na pressão, 2 para lá, 2 para cá. 2 fatores na pressão, 2 fatores na temperatura. Temperatura. Então, o que vai acontecer aqui? Na pressão, eu tenho a pressão máxima de vapor e eu tenho o efeito osmótico, osmose. Na temperatura, eu tenho um ponto de fusão e eu tenho um ponto de ebulição. Professor, eu lembro que se eu entender de pressão máxima de vapor, eu vou entender os outros. Pressão máxima de vapor, o que é que vai acontecer, professor? O meu soluto vai atrapalhar o meu líquido passar para gás. Então, eu vou ter pouco gás e esse gás vai ter uma pressão menor. Beleza, a pressão é menor. Se essa pressão máxima de vapor é menor, a pressão osmótica ela é maior. Se uma está descendo, a outra vai estar subindo. Agora, professor, se eu tenho que fornecer mais energia para o líquido passar para gás, então eu tenho que aumentar minha temperatura de ebulição.
E o efeito crioscópico vai fazer o quê? Vai diminuir. Eu tenho que fornecer mais, eu tenho que tirar mais energia para o meu líquido passar para a sólido. Então eu tenho que abaixar mais o meu ponto de fusão. Então, ó, 2 para lá, 2 para cá. Vamos ver se a gente resolve a questão. O aumento da pressão de vapor, mentira, é diminuição. Aqui, ó. A diminuição da pressão osmótica, mentira, é o aumento. O aumento do ponto de fusão, mentira, é a diminuição. A diminuição do ponto de congelamento. Ponto de congelamento é a mesma coisa que ponto de fusão. Então, minha resposta é o item D. A diminuição do ponto de ebulição, mentira, é o aumento. Então, por coerência, a resposta vai ser o item D. Senhores, pelos exercícios vocês vão perceber que se eu souber essas características aqui, ó, das minhas propriedades coligativas, eu resolvo qualquer questão de propriedades coligativas. Dê uma olhadinha no nosso resumo, beleza? Faz os exercícios olhando para o resumo, que eu tenho certeza que os senhores vão começar a diferenciar essa questão de propriedades coligativas. Propriedades coligativas é importante? É por causa dela que a gente tem vida no nosso planeta Terra. Beleza? Valeu, galerinha. Obrigado e até a próxima.